Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo: a paternidade e a transformação gigantesca que ela vem sofrendo. O papel do pai mudou, e mudou muito, das gerações passadas até hoje em dia. As expectativas, os desafios, tudo está diferente. Isso tudo leva a gente para a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. Afinal, qual é o verdadeiro papel de um pai nos dias de hoje? Então, para começar, vamos dar uma olhada em como essas expectativas mudaram e o que significa, na prática, ser pai nesse nosso mundo contemporâneo. Olha, a diferença é gritante, né? A gente saiu daquela ideia antiga do pai que era só o provedor financeiro, sabe? Aquela figura mais distante. E a gente chegou no pai de hoje, que é presente emocionalmente, que participa de verdade do dia a dia. A expectativa agora não é só o sustento, mas sim que ele dê segurança e uma direção na vida. E claro, essa nova realidade exige mudanças bem práticas. É como aponta uma das fontes que a gente analisou. Coisas simples, como ter duas cadeiras num consultório de pré-natal, mostram uma coisa muito maior. Mostram que a presença do pai não é mais só um extra, ela é esperada, é necessária. Tá, mas e quando esse pai não tá lá? O que acontece? Agora a gente vai explorar o impacto profundo que essa ausência causa. Uma realidade para milhões de pessoas. E o número, gente, é de assustar. As fontes que pesquisamos mostram que 1 em cada 3 brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é descrito como uma verdadeira ferida social, uma marca que muita gente carrega desde o comecinho da vida. E para a gente entender o tamanho dessa crise, as fontes trazem uma ideia bem forte, uma inversão de perspectiva. A história que definiria nossa geração não seria do filho pródigo que volta para casa, mas sim a do pai pródigo, aquele que vai embora e deixa um vazio, um verdadeiro buraco existencial na vida de um filho. Ok, mas na prática, o que se perde quando o pai não está presente? As fontes que a gente viu apontam para 3 pilares essenciais. Primeiro, a direção, aquele senso de propósito, de saber para onde ir. Segundo, os limites, que são fundamentais para proteger e ensinar. E terceiro, a segurança, aquela base que ancora a identidade da gente. Pois é, essa ausência não é só um vazio. Ela deixa marcas, sabe? E consequências bem reais que vão se desenrolando uma atrás da outra. Tudo começa aqui, na ausência do pai, seja ela física ou mesmo emocional. E o que vem depois? Bom, muitas vezes, o que vem é uma crise de identidade profunda. Sem um pai para dar um nome, uma origem, um lugar no mundo, a pergunta que fica martelando é: quem sou eu? E essa crise de não saber quem se é acaba gerando uma falta de direção, uma sensação de estar meio perdido na vida, sem um propósito claro. E pra gente ter uma ideia do poder que um pai tem, uma das fontes traz uma história incrível, a de Benjamin. A mãe dele, ao morrer no parto, o chama de filho da minha dor. Pesado, né? Mas aí o pai dele entra em cena, rejeita esse nome, esse destino, e o renomeia filho da minha força. É um exemplo muito poderoso de como um pai pode mudar completamente o destino de um filho. E tem mais um dado, olha, que é de arrepiar. Uma pesquisa citada mostra que, quando policiais perguntam para traficantes presos sobre os pais deles, a resposta é quase sempre a mesma. Eu não tenho, não sei onde está, morreu. É uma conexão direta e triste entre essa ferida pessoal da ausência e um problema social tão complexo. Mas olha, apesar do problema ser tão fundo, as fontes também mostram que tem, sim, um caminho de cura, de restauração. A grande pergunta é como, né? Então, o que as fontes propõem é uma espécie de jornada, com 4 passos bem importantes. O primeiro é reconhecer a ferida, admitir que ela existe. O segundo, que é crucial, é perdoar. Não para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para se libertar daquele peso. A partir daí é possível romper o ciclo de dor e, finalmente, assumir um novo destino. E no centro de tudo isso, tem uma frase que resume a virada de chave. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ou seja, a gente para de olhar só para o que aconteceu e começa a pensar, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? É sobre assumir o controle da própria história e transformar a dor em um novo começo. E um ponto que as fontes batem muito na tecla é que a cura de verdade passa pelo perdão. É conseguir olhar para os pais não mais como vilões, mas talvez como pessoas que também estavam feridas, presas em suas próprias dores. Entender isso ajuda a gente a se libertar da amargura. E qual o objetivo final de tudo isso? É quebrar o ciclo. Como diz o Luiz Hermínio em uma das fontes, o nosso trabalho não é só gerar filhos, é gerar os próximos pais.
Ou seja, a meta não é só ser uma pessoa curada, mas se tornar o tipo de pai ou mãe que pode oferecer presença e segurança para a próxima geração. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se essa jornada da paternidade, seja assumindo o papel de pai ou curando as feridas do passado, e se essa jornada for a grande chave para a gente definir o nosso próprio destino, o nosso próprio legado? É uma ideia poderosa para a gente pensar a respeito.